Já dizia minha avó, o primeiro milho é dos pintos. Para quem só tem um martelo, todo problema é prego. E em benchmarks de LLMs, não se confia. Nesse vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre benchmarks e por que eles parecem não se adequar à realidade do dia a dia, e vou te mostrar um padrão que eu encontrei nos últimos lançamentos que sorrateiramente está guiando a evolução dos agentes e ninguém está falando. Então eu vou explorar essa tendência, vou mostrar um exemplo com código e a gente vai usar tanto o Claude 4 quanto o Grok 4 quanto o Química 2. Então bora pro vídeo. Tá. O que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Esse cara aqui é o nosso agente de hoje, tá? O que esse agente faz? Para você que já está acostumado aqui com um agente React, são 3 agentes React e cada um usa uma LLM, tá? Todos eles têm acesso a uma ferramenta e essa ferramenta é uma ferramenta de geração de código. Na verdade, é uma ferramenta de execução de código. A LLM vai criar um código, vai mandar para essa ferramenta vai executar o código e vai devolver a resposta para o agente, que finalmente vai chegar à conclusão e vai dar a resposta. É basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Para você que não conhece um agente React, eu recomendo você ir lá na Rock Pro, baixar um agente React que tem lá e tentar por você mesmo para abrir tua mente, mas você não precisa fazer isso exatamente agora, você pode fazer quando acabar o vídeo, tá? O que acontece depois dessa resposta é que todas elas vão para um juiz, tá? Que seria o avaliador da resposta. Ele vai olhar as 3 respostas e vai decidir qual é a melhor. Essa técnica aqui é chamada de LLM as a judge, tá? Um LLM como juiz, e essa especificamente aqui se chama parsewise, tá? Então, para você conhecer um pouquinho, e se você quiser conhecer mais profundamente, procura meu vídeo aí sobre LLM as a judge, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. O que vai acontecer aqui é que eu vou fazer uma pergunta, ele vai calcular e vai dar a resposta, tá? Mas por que eu estou fazendo isso? Tem um motivo, eu não estou fazendo isso aqui como uma demonstração isolada. Então vamos aqui para os benchmarks, tá? Vamos falar deles assim brevemente. O que seria um benchmark? Seria uma métrica onde você bota lá uma LLM com um conjunto de perguntas e respostas e você pega um número, um valor numérico. É um jeito de tentar medir a eficiência de uma LLM, tá? O problema, primeiro, é que esses benchmarks, muitos deles, né, estão saturados. Então, você vê assim, uma melhora de um para outro de 1%. Não diz muita coisa, às vezes. Você olha lá e quando você pega para usar aí na tua prática, você vê que assim, não está muito legal, né? E você vê que tem vários benchmarks e você nunca sabe muito bem o que é o que, tá? A segunda coisa é que nada garante que modelos sejam treinados para ir bem nos benchmarks, tá? A gente não tem garantia nenhuma. Ah, não, mas o Sam Altman falou que não fez. Cara, na boa, né? Você não tem 10 anos mais, você não acredita em Papai Noel. Então, pode ser que o benchmark seja distorcido para passar bem, né? O dado de treinamento, tá? A terceira coisa é que, geralmente, a gente está aqui em língua portuguesa, o benchmark é feito em língua inglesa, o que pode haver uma distorção, tá? Então, benchmarks não são totalmente desprezíveis, mas você tem que tomar com uma colher de chá. Então, toda vez que lançar um novo modelo, você não precisa procurar rápido, trocar. Você não vai trocar do dia para a noite algo que está em produção para um novo LLM que saiu, correto? Isso não existe, né? Então, você precisa se acalmar, beleza? Tá, mas um porém é que os benchmarks eles não são totalmente desprezíveis e principalmente os detalhes do benchmark, tá? E eu andei reparando os detalhes, e exatamente onde a gente vai entrar agora, que dos últimos modelos, tá? E eu vou começar aqui do Claude, que eu botei no Claude aqui, botei no nosso exemplo. Então vamos começar por ele. Quando lançou o 3.7, eu reparei nesse benchmark aqui, tá, cara? Talbench, tá? E na época eu olhei e eu falei assim, cara, eu não sei o que é isso aqui, eu acho que isso aqui não é irrelevante, tá? E eu não fui lá e olhei mais de perto, tá? O que era. Beleza. Só que aí lançou o 4. E eles vieram mais uma vez com esse troço aqui e eles vieram com essa ideia de to use, tá? Ficou muito claro para mim que esse benchmark era sobre isso. Mas eu não me aprofundei novamente, porque o Claude já era assim, é um modelo top para programar, né? É um modelo top para fazer código. E meio que assim, aquilo ali era meio que, tá, não é isso que eu estou procurando, mas na verdade era exatamente o que eu estava procurando e, enfim, faltou conhecimento ali na época do benchmark, tá? E aí, nessa semana passada, lançaram aqui os novos modelos, tá? Tanto o Grok quanto o Kimi.
QIMI 2. O QIMI, se você não conhece, é de uma empresa que saiu meio que do nada, entre aspas, e lançou um modelo open source, open weight. Então, isso é interessante, tá? Interessante para o nosso contexto aqui que você vai ver, tá? E aí, se você vê nos benchmarks, assim, em vários lugares, no cloud também você vê esses resultados aqui, ó. Esquece o benchmark aqui e olha nos resultados. Você sempre vê assim, ó, Grok com Python, Grok com Python, Grok com Python, tá? Então, o que a gente está fazendo ali no nosso exemplo é exatamente reproduzir essas condições ótimas aqui. E você vê que com Python, ele sempre foi melhor do que a LLM pura. Então, o que ele está fazendo ele está dizendo na nossa cara que ele está fazendo uso de ferramenta, beleza? Então, guarda isso aí, beleza? Beleza, tá? QIMI, esse aqui são o benchmark do QIMI. E o benchmark do QIMI, se você olhar lá no blog, tá, um lançamento, eles batem muito na tecla de uso, to use, tá? De uso de ferramenta. E eles fazem aqui questão de mostrar isso aqui pra gente, que o uso de ferramenta deles no benchmark está muito bom, e ele faz uma comparação aqui com os outros modelos, de maneira geral, e ele se destaca muito. No blog, inclusive, tem uma seção só explicando como eles treinaram o modelo para que ele fizesse melhor uso de ferramentas. E por que isso aqui é importante? Como o modelo é open weight, mesmo modelos como o Gemini, que eu gosto muito do Gemini, tá? Particularmente. Mas ele é ruim em uso de ferramenta. Se você usa o Cursor aí, o Windsurf ou alguma coisa do tipo, você já deve ter percebido assim, você manda ele fazer uma alteração, ele fala assim, não, beleza, vou fazer a alteração aqui, e simplesmente ele para. É porque ele não conseguiu chamar a ferramenta, tá? Como esse modelo é open weight, com certeza os caras vão fazer aí uma engenharia reversa e vão tirar o dado que foi treinado para cá para treinar os outros modelos. Então, basicamente, o que eu acho que está acontecendo é que essa vantagem competitiva aqui do cloud tende a diminuir, tá? Se você vê aqui, esses modelos têm em comum uma janela de contexto pequena, mas eles são muito focados em uso de ferramenta, em chamada de ferramenta, o que isso é um padrão interessante, tá? Beleza? Então, ao contrário do que o senso comum acredita, parece que tanto o Grok quanto o QIMI estão tentando espelhar o sucesso do cloud, e principalmente o cloud no uso de ferramenta e code, né? E fazer código, né? Então, isso é muito interessante, e é um padrão que a gente vai imitar exatamente agora no nosso exemplo. Na verdade, eu já executei, tá? E o que a gente vai fazer aqui no exemplo? O que está rolando aqui? O agente roda, tá? Com uma pergunta. E qual é a pergunta? Qual é o tipo de pergunta aqui? É uma pergunta, é um problema financeiro, então ele vai ter que raciocinar, né? Entre aspas, tá? Com perdão da palavra, ele vai ter que fazer o cálculo, e o cálculo não será feito pela LLM, o cálculo será feito pelo código Python, e então ele vai dar a resposta final, tá? Vamos lá, eu vou mostrar o código aqui para vocês. Prometo não entrar em detalhes demais, tá? Esse aqui é um código experimental, e se você está na comunidade, o código está lá para você baixar e tentar aí mesmo. Mais um detalhe, cara, deixa eu mostrar logo aqui para vocês. Esse código aqui, execução, ele é executado na minha máquina, tá? No meu ambiente de desenvolvimento, o que não é ideal. Eu botei aqui uma nota falando que você deveria executar esse código, se você quiser botar isso aqui em produção, em um sandbox. Que seria, você tem lá um container ou alguma coisa do tipo, ou alguma solução de sandbox, onde o código é executado lá. O risco de você executar exatamente no ambiente que está rolando seu agente é que pode dar um crash e quebrar tudo, tá? Então, você não quer fazer isso, beleza? Então, vamos lá, deixa eu explicar aqui rapidamente o que eu estou fazendo. Eu usei o OpenRouter, a maioria dos casos aqui, eu só não usei o Grok no OpenRouter porque estava muito ruim de usar. Toda hora parava de funcionar, tá? Uma coisa que eu notei é que o QIMI é muito lento lá no OpenRouter, não é legal, mas funciona, tá? Então, o OpenRouter me deu todos os endpoints aqui que eu precisava, e aí vamos lá ao prompt, tá? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Tem o README também, tá? Se você baixar aí, tá tudo aí, então você não tem drama, não. Beleza. O prompt é basicamente reto, direto, mas aqui a gente bota coisas importantes para garantir que nosso agente vai chamar a ferramenta, tá? Eu mando ele analisar a pergunta, para ele fazer o que tem que fazer. Ele gerar o código. Então, o meu próprio agente, ele olha a pergunta e ele gera o código. E ele vai mandar esse código para a minha ferramenta, tá? Nada impediria de você fazer uma ferramenta com uma outra LLM só para gerar o código. Mas, para o bem da simplicidade, eu fiz assim, beleza? E aí, no final, ele tem que comunicar o resultado.
A nossa ferramenta de execução de código é um código Python que recebe um arquivo, né? Em algum lugar e executa um código, só isso, tá? E aqui eu tenho o dicionário, onde a gente guarda o contexto. Se você viu o meu vídeo anterior, é aqui que eu guardo o contexto desse meu agente, tá? Nem tudo vai para LLM, certas coisas vão para essa tabela aqui, temporária, e eu posso fazer uso desse dado ou não quando eu chamar minha LLM. E no final aqui eu tenho o juiz, tá? Com o seguinte prompt. Ele recebe as saídas do agente 1, agente 2, agente 3, e eu mando ele avaliar segundo o critério de clareza, profissionalismo e contexto de negócio, tá bom? Então, é basicamente isso. Seria como se fosse aqui um analista financeiro, ia ter alguém avaliando, e aqui eu estou montando o grafo. Eu inicio o grafo, eu crio os nós, e eu simplesmente concateno tudo e não tem dificuldade nenhuma, beleza? Beleza, então essa é a solução. Eu poderia mostrar para vocês aqui, tá? Por exemplo, a gente consegue ver o código que ele gerou aqui, mas eu vou mostrar aqui em outro lugar que é um pouquinho mais confortável, pelo menos eu acho de ver, que é no Langsmith, tá bom? Então vamos lá. O nosso flow rodou e a primeira coisa que você vai notar aqui, ó, é que o Kimi é muito mais lento, tá vendo? Foi 227 segundos para executar o Kimi. Por que isso aconteceu? O Kimi lá no OpenRouter, como eu falei para vocês, eu achei muito lento. Mas depois, quando eu estava olhando algumas coisas aqui, eu achei o Kimi no Grok também, tá? E ele parece muito mais rápido, muito, muito rápido. Chegamos aqui e a gente vai ver o que aconteceu, tá? Cloud Code, vou abrir o cara aqui. O que aconteceu? Investi 10 mil em automação e meu funcionário, que custa 8 mil por mês, agora tem 4 horas de semana a mais para dedicar a uma outra função. Considerando a taxa de juros a 12%, como é meu payback descontado? Esses aqui são termos financeiros, tá, cara? Isso a gente não precisa se preocupar, porque esse aqui seria a função do meu agente. O que a gente vai ver aqui agora é o que aconteceu depois, beleza? Então vamos lá. Falando do Cláudio, o que ele fez? Vou calcular o payback, parará. Então ele pensou e ele criou o código. E você vê aqui que você tem alguma intimidade com Python, ele criou com uma biblioteca chamada NumPy, tá? Que é uma biblioteca normal para assuntos desse tipo. E você vai ver aqui uma coisa curiosa, tá? Deu erro. E qual foi o erro de execução? Ele não tinha NumPy, tá? O meu ambiente local não tem NumPy, realmente, tá? E aí, o código voltou para o meu agente. Então, ele fez o loop, voltou e falou assim, cara, não funcionou. E aí, meu agente, Cláudio, foi lá e gerou novamente o código, tá? Gerou um código sem NumPy. E aí, finalmente, o código foi executado com sucesso. E a gente vê a resposta do código aqui. E aí, finalmente, o nosso agente Cláudio deu a resposta final. Isso tudo durou 30 segundos, tá? O mesmo se deu para o Grok. Dá se a gente ver aqui, só que o Grok acertou de primeira, tá? Então vamos lá, ele acertou de primeira, tudo certo. E o mesmo se deu para o Kimi, tá? Não, acho que não, né? Ele foi 2 vezes. O Kimi foi 2 vezes, olha lá. Ele foi uma vez, calculou alguma coisa, eu acho que não deu erro. Não, ele deu erro também, foi a mesma coisa que o Cláudio. Ele refez o código e deu a resposta. Todas as respostas, em termos matemáticos, foram iguais, tá? Só que a resposta final do agente foi diferente. E é exatamente aqui que o nosso juiz entra e avalia, tá? Então, no final, ele vai ter todas as entradas e ele avaliar. A gente consegue ver aqui a resposta de uma maneira mais clara? Deixa eu botar aqui um pouquinho para o alto, se eu consigo. Não vou conseguir, não. Tá. E aí você vê, o consultor 1, o consultor 2 e o consultor 3. E o nosso juiz aqui, ao final, deu o veredito, tá? E falou que o melhor consultor foi o consultor Cláudio, tá? Consultor 1. E a gente vê todo o processo que aconteceu aqui, todo o contexto, se a gente quisesse usar isso de alguma forma para alguma coisa. Ronald, tá, legal. Ele gera código e por que isso é importante? Eu dei um exemplo aqui para vocês financeiro pelo seguinte. Todo problema matemático ou problema de data, como eu já falei aqui várias vezes no canal, o ideal é você criar uma ferramenta, né? Você não depender da LLM para lidar com números, né? É uma boa prática. Só que agora a gente está tendo o poder de gerar código em pleno voo para resolver problemas. Então vamos imaginar que de fato eu faço aqui uma empresa com um assistente financeiro. Eu posso usar exatamente essa função que eu criei aqui, exatamente esse prompt para ele criar código. Mas você vai notar que toda vez que ele vai gerar código, vai gerar token e tal. Se você usa alguma ferramenta como essa aqui, você vai ter todos os traces, que seriam as conversas, armazenadas para você analisar ao longo do tempo. O que você poderia fazer fatalmente seria, tá bom, ele toda vez está calculando o payback descontado, tá? Eu iria lá,
pegaria um livro de finanças e olharia lá e falaria assim, tá, cálculo de payback descontado como é? Você vai escrever essa função uma vez, cara. Você vai testar essa função uma vez. Você vai dar essa função para sua LLM e toda vez que tivesse um payback descontado, ele ia chamar essa função. Você não precisaria ficar refém dele gerar o código toda vez. O que você faria é, deixa a LLM gerar o código, pela primeira, segunda, terceira vez, deixa seu produto rodar, deixa o seu cliente usar e ao longo do tempo você pode ir otimizando e cortando o código custom à medida em que você entende o problema que você está inserido, tá, caras? Isso aqui é o mais próximo do inteligência geral artificial, ou qualquer coisa do tipo que chame, que eu posso imaginar, porque você cria funções ou cria ferramentas, entre aspas, para resolver o seu problema enquanto o seu problema chega, né? Isso é muito interessante. Você pode passar a usar isso hoje, se você usa alguma ferramenta apropriada como essa aqui, que te dá liberdade de criar isso. Se você não usa algo assim, não sei, tem que esperar alguém criar algo para você e tal, para você poder usar. Mas é assim, cara, que todas essas empresas estão usando código e é por isso que existe uma corrida tão forte para LLMs que geram código. A galera discute muito sobre os desenvolvedores serem substituídos, mas estão perdendo um pedacinho do plot, tá? Porque com coisas assim, quem serão substituídos serão o cara de finanças e tal, né? Ou pelo menos os caras de finanças que só fazem esse cálculo. Por exemplo, eu estudei negócios em uma disciplina, uma cadeira de finanças. E mais da metade do curso foi como fazer esse tipo de cálculo aqui com uma calculadora HP, tá? E a gente ficava apertando o botãozinho. E a gente não discutia o que era um payback descontado de fato. A gente gastava quase todo o nosso tempo na parte mecânica. E a parte mecânica a gente está conseguindo automatizar. Não só essas partes mecânicas que são, digamos, previsíveis, mas as que requerem um pouco de raciocínio e inteligência. Aqui nesse vídeo eu te mostrei como a gente pode fazer isso de maneira um tanto quanto simples. Eu usei 3 agentes aqui, mas você poderia usar um só e aprimorar isso aqui muito mais, tá, caras? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aberto um pouco o horizonte para vocês que ferramentas elas podem ser, não só ser ferramentas estáticas, como podem ser ferramentas que se ajustam ao longo do tempo. O canal aqui é sobre inteligência artificial e IA. Se você não me conhece, fica por aqui. Tudo que eu falo, eu trago exemplos práticos, eu falo da realidade e não do mundo da fantasia. Se você está começando e tem interesse no assunto, eu recomendo fortemente a Rock Pro. Se você já está pronto para explorar um pouco mais, mesmo que você esteja começando, na verdade, mas desde que você tenha a vontade de fato de fazer parte de uma, entre aspas, tá? Eu não vou falar a palavra elite, porque, enfim, pode ser mal interpretada, mas desde que você queira fazer parte de uma vanguarda de IA, tá? Generativa, de verdade, tá ao lado de pessoas que estão criando, que estão discutindo, que estão vendo esses tópicos aqui, que esse tópico já não é mais uma coisa, ai meu Deus, isso muda tudo, para não, isso aqui é trabalho, a gente pode tirar proveito disso. Recomendo você na comunidade. Dia 11/8 eu vou abrir as inscrições novamente e aí você vai se juntar lá aos Top Rocks, que são pessoas que estão aí na luta para entender esse mundo, se adaptar ao mercado. E eu realmente acredito que esse é o melhor investimento de tempo que você pode fazer hoje. Se você está nessa área e está entendendo o que está acontecendo, nós somos inevitáveis, né, caras? O interesse de pessoas por trabalho e a força de trabalho em geral, né? A população tem envelhecido e alguém vai ter que trabalhar. E a gente, dominando essas tecnologias aqui, a gente tem o poder, de fato, de automatizar muitas coisas e livrar as pessoas que estão trabalhando para fazer coisas que não sejam ficar apertando a calculadora HP para achar o payback descontado. Beleza? Então, é isso por hoje e até a próxima.